dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 15 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o lançamento do Moto Z e o Moto Z Play no Brasil, reviews do novo Apple Watch, projeto imersivo do Google com o Queen e o anúncio oficial do kit do GeoHot para transformar qualquer carro num veículo autônomo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Google. Ontem surgiu a informação de que eles vêm testando tanto no Google Maps quanto no Android Auto um recurso que indica a velocidade máxima das ruas por onde a pessoa está trafegando. Essa indicação aparece na forma de uma plaquinha de trânsito no canto da tela com o número da velocidade máxima, mas pelo menos por enquanto o sistema não exibe nenhum tipo de alerta quando a pessoa ultrapassa a velocidade, que é como acontece no Waze, por exemplo. De qualquer forma, esse recurso está numa fase experimental, meio inicial, está aparecendo só para algumas pessoas lá nos Estados Unidos, mas ainda assim é legal ver ele seguindo, tentando deixar o Google Maps cada vez mais útil. Ainda sobre a empresa, ontem o CNET disse que nem a LG, nem a Lenovo e nem a Huawei pretendem lançar novos relógios compatíveis com Android Wear em 2016. A matéria diz que existia uma certa expectativa de que novos modelos fossem anunciados durante a IFA, que rolou no começo desse mês, mas pelo que parece as empresas vêm perdendo interesse por essa categoria, o que é um belo balde de água fria para quem estava empolgado com a atualização do Android Wear que o Google anunciou durante a conferência I/O em maio desse ano. E fechando a parte sobre o Google, atenção você que, assim como eu, gosta da banda Queen. Ontem o Google anunciou em conjunto com a banda um aplicativo chamado Bohemian Rhapsody Experience, que é uma espécie de novo videoclipe em realidade virtual para essa obra, que é não só uma das mais famosas da banda, mas também da história da música. Esse aplicativo, que por enquanto só está disponível para Android, foi feito para funcionar em conjunto com o Google Cardboard, que é aquele headset imersivo de papelão que a empresa lançou, e é o resultado do interesse muito grande que o Brian May, que é o guitarrista da banda, tem por realidade virtual. Não faz muito tempo ele próprio lançou um headset imersivo e agora ele lança em conjunto com o Google esse verdadeiro presente para quem ainda não se cansou de ouvir uma das músicas mais legais que já foram compostas até hoje. Se você quiser baixar o Bohemian Rhapsody Experience para o seu aparelho Android, o link está aqui na descrição e lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, quem só tem um aparelho iOS vai ter que esperar mais um pouquinho. Eles falaram que já lançam ele na App Store também. Não faz muito tempo eu comentei aqui sobre a empresa Comma.ai, fundada pelo programador George Hotz, e que tinha a ambição de desenvolver um sistema e um kit que ia transformar qualquer carro num veículo autônomo. Quando ele disse que ia fazer isso, muita gente do mercado automotivo deu risada, falou que o projeto nunca ia ver a luz do dia, mas o George Hotz apareceu lá na conferência TechCrunch Disrupt, que está rolando em São Francisco, e anunciou que o kit, chamado Comma One, vai ser lançado de uma forma limitada até o final desse ano por $1.000. De acordo com ele, além do preço do kit, a galera que quiser usar o Comma One vai ter que pagar uma mensalidade de $24, mas ele disse que no primeiro momento o sistema só vai funcionar em alguns carros e assim só em um trajeto entre São Francisco e Mountain View. E já que eu falei lá da conferência do TechCrunch, ontem o líder da área de feed de notícias do Facebook deu uma entrevista lá no evento e disse que a empresa está trabalhando sem parar para implementar uma mudança no algoritmo que seleciona os Trending Topics. Com essa mudança, o algoritmo vai impedir que notícias falsas sejam selecionadas para aparecer lá na lista de notícias mais importantes, o que foi uma coisa que aconteceu dia desses e fez o Facebook passar bastante vergonha. Agora eu vou falar sobre o CEO do Spotify, um cara chamado Daniel Ek, que anunciou ontem, por meio de um tweet, que o serviço dele ultrapassou a marca dos 40 milhões de assinantes pagos. Esse anúncio dele vem dias depois da Apple ter dito que conta hoje com 17 milhões de assinantes lá no Apple Music, ou seja, o segundo colocado desse mercado não tem nem a metade dos assinantes do Spotify, e esse anúncio também vem dias antes da entrada do Pandora no mercado de streaming de música por demanda, o que, segundo o Recode, pode acontecer ainda hoje. Agora, ainda sobre o Spotify, ontem também pintou a notícia de que o diretor de faturamento da companhia, o cara chamado Jeff Levick, está deixando a empresa depois de 5 anos e parece que a saída dele não foi muito amistosa. Ele publicou um texto lá no site Medium dizendo que, na opinião dele, só quem trabalha duro consegue atingir o sucesso e, com isso em mente, ele achou melhor ir atrás de outras coisas ao invés de passar outros 5 anos lá no Spotify. Agora o assunto é a Apple, que está com a vida meio enroscada lá na Índia. Já faz um tempo que ela vem tentando se aproximar do mercado indiano, que é bem promissor para a companhia, mas o governo de lá já sacou isso e está tentando beneficiar o país com a situação. Isso porque ontem a Bloomberg disse que o governo indiano quer que a Apple modifique os iPhones vendidos no país e inclua ali, onde hoje vai o Touch ID, um sensor biométrico financiado pelo governo indiano, que usa uma tecnologia já bastante difundida por lá. É claro que parece que a Apple não tá gostando muito dessa ideia, mas por outro lado tá cada vez mais claro que se ela não atender aos pedidos do governo indiano, ela não vai poder brincar muito por lá.
Ainda sobre a Apple, deixa eu dar uma dica interessante para quem gosta de fotografia. Aliás, duas dicas. A primeira é de um review da câmera do novo iPhone que foi feito pelo fotógrafo Austin Mann. Ele foi até Ruanda para tirar fotos com o aparelho novo e o resultado, junto com o documentário da viagem, eu deixei aqui na descrição. Já a segunda dica é uma comparação que o The Verge fez entre a câmera do novo iPhone com a câmera da primeira versão, lá de 2007. Claro que essa comparação só serve como curiosidade, não serve para você ver se vale a pena comprar o iPhone ou não, mas ainda assim é interessante dar uma espiada lá para comparar o salto tecnológico das câmeras de celulares na última década. E já que eu falei sobre o novo iPhone, aliás, a Apple divulgou um comercial bem maluco para promover o aparelho. Parece que ele saiu de um filme tipo Chamado, assim, eu deixei o link dele aqui na descrição caso você queira ver, mas o que eu quero falar do novo iPhone é o seguinte. O Tim Cook deu uma entrevista pro programa Good Morning America e lá ele comentou sobre a ausência do fone de ouvido no iPhone 7, falou sobre os AirPods também. Agora, a informação mais interessante do papo veio de um comentário dele de que a Apple vê bem mais futuro na realidade aumentada do que na virtual. Se você quiser ver a entrevista, o link tá aqui na descrição. E falando em link na descrição, eu também deixei lá os reviews da nova geração do Apple Watch que pintaram ontem. Então se você não sabe se vale a pena comprar, passa aqui e pega os links para os textos do Jim Dalrymple, do John Gruber, do The Verge e companhia para poder se informar sobre as vantagens e desvantagens da geração nova. Outro link sobre o Apple Watch que eu deixei lá explica como que a cerâmica, que é uma das opções de material da versão nova, consegue ser mais resistente do que o aço. Para quem se interessa por esse assunto, o texto é bem interessante e eu recomendo a leitura. E para você que gosta de usar o WhatsApp, pintou uma atualização do aplicativo lá na App Store que tira bastante proveito do iOS 10. Agora dá para pedir para a Siri mandar uma mensagem para alguém usando o WhatsApp, por exemplo, dá para receber ligação e já atender direto na tela bloqueada, ligação feita no WhatsApp e por aí vai. Eu deixei aqui na descrição do episódio o link para a matéria do blog do iPhone que explica melhor como fazer para habilitar isso tudo e um outro link para uma matéria do Mac Magazine que lista vários outros apps importantes que tiram proveito dos novos recursos do iOS. E fechando a parte sobre a Apple, a partir de agora o Apple Pay já está disponível para pagamento online. Agora, sites que operam em países onde o Apple Pay já funciona vão poder implementar o recurso como forma de pagamento, o que seria uma notícia mais legal ainda se o Apple Pay já estivesse disponível no Brasil, o que quase 2 anos depois do lançamento ainda não é o caso. E falando em coisas legais que não chegaram no Brasil, ontem a Amazon relançou o Echo Dot, que é tipo um acessório que transforma qualquer caixa de som num Amazon Echo, e aproveitou para diminuir o preço dele de 90 para 50 dólares. Além disso, ela também anunciou que vai começar a vender o Amazon Echo oficialmente na Alemanha e no Reino Unido, o que finalmente vai marcar o início da expansão internacional desse produto, que por sinal é bem legal. E por último, ontem a Lenovo lançou por aqui o Moto Z e o Moto Z Play. Eles são modulares e têm uns módulos bem legais, como por exemplo de um projetor que vai custar R$ 1.500, tem de uma câmera bem parruda também, tem 10x de zoom ótico que salva em RAW, vai custar R$ 1.500 também, e um alto-falante da JBL que vai custar R$ 700. Em relação às specs de cada aparelho, é o seguinte: o Moto Z Play tem um processador Snapdragon 625 octa-core, 3 GB de RAM e 32 de armazenamento expansível, tela Full HD de 5,5 polegadas e câmeras de 16 megapixels atrás e 5 na frente. A bateria dele é de 3.510 mAh, o que eles prometem que dá 45 horas de autonomia, e ele custa R$ 2.200. Já o Moto Z tem um processador Snapdragon 820 quad-core, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento expansível, tela 2K de 5,5 polegadas e câmeras traseiras de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels. Ele tem uma bateria de 2.600 mAh, não vem como entrada do fone de ouvido, mas vem com adaptador para entrada USB-C na caixa, ele vai custar R$ 3.200. Esse preço dele inclui 2 módulos que são um de uma capinha e também um outro de uma bateria que dá mais 2.200 mAh, e tanto ele quanto o Moto Z Play já estão à venda aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eu começo o episódio de... Comecei bem. Desenvolver um sistema e um kit que transformariam para essa obra que é não só uma das mais músicas, ela é uma das mais músicas.